Tem homens de 65, 70 anos acordando de madrugada com dor na parte baixa do corpo. Acham que é a idade, ignoram. E aí começa um problema que vai piorando silenciosamente, porque o corpo está avisando, mas ninguém está ouvindo. E quando finalmente prestam atenção, já perderam anos de qualidade de vida que poderiam ter sido completamente diferentes. Eu sou a Draceravia Lumen e vou te explicar isso com clareza. Sabe o que eu mais escuto no consultório? Doutora, isso é normal na minha idade, né? E a resposta é não. Não é normal sentir que o corpo desligou. Não é normal acordar cansado emocionalmente. Não é normal viver como se uma parte de você tivesse sido desconectada para sempre. Tem 3 erros graves que homens cometem todos os dias sem perceber. E esses erros não aparecem de uma vez. Eles vão se acumulando mês após mês, até que o corpo simplesmente para de responder. Aí vem a confusão, a frustração e aquela sensação terrível de que algo foi perdido e não vai mais voltar. Mas tem uma parte dessa história que quase ninguém conta. Esses 3 erros têm solução. Não precisa de remédio caro, não precisa de tratamento complicado. Só precisa entender o que está acontecendo e mudar pequenas coisas que fazem uma diferença absurda. Primeiro erro e talvez o mais perigoso de todos. Achar que depois dos 60 cuidar dessa parte da vida não faz mais diferença. Conheci um senhor chamado Antônio, 69 anos, aposentado, vida tranquila. Mas ele chegou no consultório com um cansaço que não era só físico, era emocional. Ele não dormia direito, acordava com dor nas costas, sentia um desconforto na região da bexiga que não passava. Quando perguntei sobre a vida pessoal dele, sobre como ele estava se sentindo em relação ao próprio corpo, ele desviou o olhar e disse: "Doutora, isso aí já era. Fazenda há uns 4 anos que eu nem penso nisso. Depois que minha esposa faleceu, achei que não fazia mais sentido. E aí está o problema." Ele não perdeu a capacidade, ele simplesmente desistiu de si mesmo. Porque o corpo humano, mesmo depois dos 60, ainda precisa de movimento, de circulação, de estímulo. Não estou falando de desempenho, estou falando de saúde básica. A próstata precisa de fluxo sanguíneo, a região pélvica precisa de oxigenação, o sistema urinário precisa funcionar sem inflamação. E quando um homem para completamente de se conectar com essa parte do corpo, o que acontece? Estagnação, má circulação, acúmulo de fluidos, inflamação silenciosa que vai piorando sem dar sinal claro até virar um problema maior. Antônio me disse que sentia pressão ao urinar, que acordava 3, 4 vezes por noite, que sentia um peso na parte baixa das costas que nunca passava. Tudo isso junto e ele achava que era só idade, mas não era. Era consequência direta de anos sem nenhum tipo de ativação nessa região. O corpo estava pedindo atenção e ele estava ignorando. E tem uma coisa que muita gente não entende. Quando você abandona completamente essa área, não é só uma questão emocional, é física. Os vasos sanguíneos da região pélvica começam a perder elasticidade, a circulação fica mais lenta, o oxigênio não chega direito e aí começa um ciclo que piora sozinho, porque quanto menos circulação, mais inflamação. Quanto mais inflamação, mais desconforto. Quanto mais desconforto, menos vontade de mexer com aquilo. E aí você fica preso num círculo vicioso que só piora com o tempo. Antônio estava nesse círculo há anos, sem perceber. Comecei um trabalho simples com ele. Exercícios de respiração consciente, reconexão com o próprio corpo. Nada invasivo, nada constrangedor. Só uma coisa, prestar atenção, tocar o próprio braço, perceber a temperatura da pele, sentir a respiração subindo e descendo no peito. E depois disso, aos poucos, começar a reconhecer que aquela parte do corpo também fazia parte dele, que também merecia cuidado, que também estava viva. Pedi para ele passar 5 minutos por dia, só prestando atenção em como ele se sentia, sem fazer nada, só observar, sentir se tinha tensão em algum lugar, se tinha algum desconforto que ele vinha ignorando. E uma coisa curiosa começou a acontecer. Ele percebeu que carregava tensão em lugares que nem imaginava, na mandíbula, nos ombros, na parte baixa das costas. Tudo conectado, tudo relacionado. 3 semanas depois, Antônio voltou mais leve, dormindo melhor, e ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Doutora, eu não sabia que o problema era comigo, não com o meu corpo, porque o corpo dele estava bem, funcionando. Só precisava de permissão para continuar existindo. E olha, tem uma estatística que pouca gente conhece. Estudos mostram que homens que mantêm algum nível de atividade nessa região, mesmo que mínima, têm até 40% menos chance de desenvolver problemas graves de próstata. 40%. Isso não é pouco. Isso é a diferença entre ter qualidade de vida ou passar os próximos anos entrando e saindo de consultório.
Agora tem uma coisa que eu preciso deixar muito claro aqui. Descuidar dessa área não é só uma questão emocional, é médica. Comprovadamente, homens que mantêm algum nível de atividade nessa região têm menos problemas prostáticos, menos inflamação, menos dificuldade urinária e até melhor qualidade de sono. Não precisa de uma vida ativa como aos 30, mas precisa de consciência, precisa de cuidado, precisa de conexão. E se você está pensando, mas eu já passei dessa fase, eu te garanto, você não passou. O seu corpo não desligou, você só parou de escutá-lo. Porque o corpo humano não funciona por interruptor, ele funciona por uso. Se você para de usar um músculo, ele atrofia. Se você para de movimentar uma articulação, ela enrijece. E se você para completamente de dar atenção a uma região inteira do corpo, ela começa a falhar, não de uma hora para outra, mas aos poucos, silenciosamente. Segundo erro, e esse aqui é mais comum do que parece, fazer tudo correndo com pressa, como se fosse uma obrigação chata que precisa acabar logo. Tem um paciente meu, Renato, 66 anos. Ele é ativo, faz caminhada, cuida da alimentação, tem uma rotina organizada. Mas um dia ele me procurou e disse: doutora, eu sinto que não consigo mais aproveitar nada. Parece que meu corpo desaprendeu a responder. Fui conversando com ele e descobri que tudo que ele fazia relacionado a essa parte da vida era feito no piloto automático rápido mecânico. 5 minutos, acabou, segue o dia. E aí mora o perigo. O sistema nervoso aprende por repetição. Se você ensina o corpo que essa atividade precisa ser rápida, pensa, apressada, ele vai internalizar isso e com o tempo perde a capacidade de sustentar sensações, de controlar reflexos, de realmente sentir alguma coisa. Renato não tinha problema físico nenhum. Ele tinha um problema de hábito, porque o corpo, principalmente depois dos 60, precisa de tempo. A circulação não acontece instantaneamente. O sangue precisa chegar na região pélvica de forma gradual, com calma. Se tudo é feito com tensão, o fluxo sanguíneo não se completa, os vasos perdem elasticidade e o corpo para de responder como deveria. E tem outro lado disso psicológico. Quando você faz qualquer coisa com pressa, o cérebro entende que aquilo é uma tarefa, não um momento. E tarefas geram ansiedade. Ansiedade bloqueia prazer. Bloqueando o prazer, você perde conexão. E perdendo conexão, o corpo simplesmente desiste. Renato me contou algo que me chamou a atenção. Disse que quando estava com a companheira dele, ele não conseguia relaxar. Ficava tenso, preocupado, querendo que tudo acabasse logo porque sentia que não ia conseguir. E essa pressão interna só piorava tudo, porque o corpo humano não funciona sob pressão, principalmente quando a gente fala de intimidade, de prazer, de conexão. Quanto mais você força, menos funciona. Quanto mais você cobra, pior fica. É como tentar dormir quando você está desesperado para dormir. Não funciona. Quanto mais você quer, menos consegue. Comecei a trabalhar com Renato, o que eu chamo de pausa ativa. Pedi para ele dedicar 20 minutos, 2 vezes por semana, só para estar consigo mesmo, sem meta, sem resultado esperado. Só respirar, sentir, estar presente. Do começo ele achou estranho. Doutora, não sei o que fazer com tanto tempo, mas depois de um mês ele voltou diferente, mais tranquilo, dormindo melhor e principalmente começando a sentir de novo, porque o corpo dele não estava quebrado, estava só acelerado demais para funcionar direito. E olha, tem um detalhe técnico aqui que faz toda a diferença. Respiração. A maioria dos homens, sem perceber, prende a respiração quando sente qualquer tensão ou prazer. Isso corta o fluxo de oxigênio, limita a circulação e impede que o corpo funcione de forma completa. Respirar fundo pelo nariz, soltar devagar pela boca, isso sozinho já muda tudo. Relaxa o corpo, diminui a ansiedade e prolonga as sensações. Tem um estudo que mostra que a respiração controlada aumenta em até 30% a oxigenação da região pélvica. 30% só com isso, sem remédios, sem tratamento, só ar entrando e saindo de forma consciente. Renato aprendeu isso e me disse: parece que meu corpo voltou a funcionar, doutora. E é exatamente isso. Não voltou. Ele nunca tinha parado, só estava sendo usado de um jeito que não permitia que funcionasse direito. Mas tem outra coisa que eu trabalhei com ele: exploração consciente, porque a maioria dos homens, principalmente depois de certa idade, só foca numa área específica e esquece que o corpo inteiro é sensível, que tem outras zonas, outros pontos, outros lugares que podem gerar sensação. Pedi para o Renato experimentar tocar outras partes, os braços, o peito, o pescoço com atenção, com calma, descobrir o que ele sentia em cada lugar, sem pressa, sem objetivo. E aí começou uma redescoberta.
Ele percebeu que tinha áreas que ele nunca tinha prestado atenção, lugares que respondiam de um jeito diferente, e isso trouxe uma variedade, uma riqueza que ele tinha esquecido que existia. Se você se identificou com isso, se você percebe que tudo o que faz é correndo sem atenção, eu te convido a fazer um teste. Dedique 20 minutos para você, sem pressa, sem cobrança, só para sentir. E veja o que acontece. Comenta aqui de onde você está assistindo, porque isso que eu estou falando acontece em todo lugar, com homens de todas as idades acima dos 60. Agora o terceiro erro, e esse aqui é o mais silencioso de todos, depender de imagens e vídeos para conseguir sentir alguma coisa. Conheci um senhor chamado Hélio, 71 anos. Ele é bem conectado, usa celular, assiste série, manda mensagem, mas num dia, durante uma conversa sobre ansiedade, ele me disse algo que chamou atenção. Doutora, eu não consigo mais imaginar nada. Preciso ver para sentir. Fui entendendo melhor. Hélio tinha desenvolvido ao longo dos anos uma dependência progressiva de conteúdo visual, vídeos, imagens, coisas rápidas e intensas. E o problema não é que ele usava, o problema é que ele não conseguia mais funcionar sem. O que começou como uma ajuda virou uma prisão, e isso é mais comum do que se imagina, principalmente em homens mais velhos, que ao perceber que o corpo não responde como antes, começam a buscar estímulos cada vez mais fortes, mais rápidos, mais intensos. Só que o cérebro funciona por tolerância. Quanto mais estímulo forte você recebe, mais você precisa para sentir o mesmo efeito. É como sal na comida. Se você come tudo muito salgado, o normal passa a parecer sem gosto. Do ponto de vista médico, o que acontece é o seguinte: o cérebro libera dopamina quando recebe estímulos prazerosos. Mas se esses estímulos são sempre muito fortes, os receptores saturam. E aí você precisa de cada vez mais intensidade para sentir qualquer coisa. É um ciclo vicioso. Você assiste algo forte, sente um pico, depois o pico passa e aí você precisa de algo ainda mais forte para sentir o mesmo pico. E assim vai, até que o cérebro fica completamente dessensibilizado para qualquer coisa que seja natural, humana. Real Hélio me contou que quando estava com alguém de verdade, ele não sentia nada. Ficava frustrado, confuso, com vergonha, porque o corpo dele só respondia quando estava sozinho vendo imagens na tela. E aí tem outro problema psicológico de autoestima, porque esses vídeos mostram corpos jovens, situações editadas, performances irreais e sem perceber ele começou a se comparar. Eu não sou assim, eu não consigo isso, tem algo errado comigo. Mas não tem. Ele só precisava desintoxicar o cérebro, dar tempo para o sistema nervoso voltar a responder a estímulos reais, humanos, presentes. E olha, isso não é julgamento moral, é fisiologia pura. O cérebro se adapta ao que você oferece para ele. Se você oferece estímulos artificiais muito intensos, ele vai se calibrar para aquilo e vai parar de responder ao que é sutil, natural. Real, trabalhei com Hélio em duas frentes. Primeiro, 3 semanas sem nenhum tipo de conteúdo visual de impacto. Foi difícil. Ele me disse: doutora, não sei o que fazer com a cabeça vazia. Mas aos poucos ele começou a lembrar cenas reais, momentos da vida dele, o cheiro de um perfume, o toque de uma mão, uma lembrança antiga que ele tinha esquecido. Ele começou a imaginar de novo, a criar, a sentir. E isso foi libertador para ele, porque ele percebeu que a imaginação dele ainda funcionava, que o cérebro dele ainda era capaz de criar imagens, sensações, histórias. Só precisava de espaço, de silêncio, de tempo. Segundo, reconexão com o corpo real, ducha lenta, prestando atenção em cada sensação. Música suave de olhos fechados. Toque consciente, sem buscar resultado, só para reensinar o cérebro a responder ao que é humano. E algo interessante começou a acontecer. Hélio me contou que na primeira semana ele não sentiu nada, absolutamente nada. Era como se o corpo estivesse anestesiado, mas eu expliquei para ele que isso era normal. Era o cérebro recalibrando, voltando aos níveis normais de dopamina, reaprendendo a responder ao sutil. Na segunda semana, ele começou a notar pequenas coisas. A água quente do chuveiro, o vento batendo no rosto durante a caminhada, a textura de uma roupa, sensações simples que ele tinha parado de perceber. Na terceira semana, ele voltou a sentir desejo, mas um desejo diferente, mais tranquilo, mais conectado com o momento presente, menos baseado em imagens externas e mais em sensações internas. Depois de um mês, Hélio voltou e me disse: doutora, eu não sabia que a imaginação tinha tanto poder. Me sinto mais eu. E é exatamente isso. Não se trata de proibir nada. Se trata de recuperar o controle, de voltar a sentir com o que é seu, com o que é real, porque depender só de imagens para funcionar é como usar muletas sem ter quebrado a perna.
No começo parece que ajuda, mas se você não larga, o músculo atrofia. E olha, eu sei que isso é delicado. Eu sei que muitos homens passam por isso e sentem vergonha de falar, mas não deveria ser assim, porque isso é reversível. Com o tempo, com prática, com paciência, o cérebro volta a responder. Tem pesquisas que mostram que depois de 30 dias sem exposição a esses estímulos intensos, o cérebro começa a restaurar os níveis normais de sensibilidade e depois de 90 dias, a maioria dos homens volta a responder normalmente a estímulos naturais. 90 dias, 3 meses é tempo. Mas é um tempo que vale a pena, porque depois disso você recupera a capacidade de sentir de verdade, de conectar de verdade, de estar presente de verdade. E se você sente que isso te descreve, que você já não consegue sentir nada sem uma tela na frente, saiba que você não está sozinho e que existe saída. Agora eu criei um material que reúne exatamente o que estou falando aqui. Chama Guia Médica para evitar os erros que danificam a próstata depois dos 60. É um material direto, sem enrolação, que explica passo a passo o que você precisa fazer para evitar esses 3 erros e manter o corpo funcionando bem. O link está fixado nos comentários. Se o que eu falei aqui fez sentido para você, vale a pena dar uma olhada. Depois de tudo que a gente conversou, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O seu corpo não desligou. Ele só está esperando que você volte a prestar atenção nele. Esses 3 erros que eu expliquei não são doenças, são hábitos. E hábitos podem ser mudados. Não precisa de cirurgia, não precisa de remédio caro, só precisa de informação clara e vontade de recomeçar. Você pode passar o resto da vida achando que isso é normal, que faz parte da idade, que não tem mais jeito. Ou você pode decidir que merece viver bem, sentir bem, estar bem, mesmo depois dos 60, mesmo depois dos 70, porque a verdade é essa. O corpo continua funcionando. Só precisa ser tratado com respeito, com calma, com atenção, não com pressa, não com vergonha, não com desistência. Um dos meus pacientes me disse uma vez: doutora, eu tinha esquecido como é bom estar em paz com o próprio corpo. E eu acho que isso resume tudo. Não se trata de voltar a ser jovem. Se trata de estar bem com quem você é agora, com o corpo que você tem agora, com a vida que você tem agora. E sabe o que mais me impressiona depois de anos trabalhando com isso? A velocidade com que as coisas mudam quando o homem finalmente decide prestar atenção. Não precisa de meses, não precisa de anos. Às vezes 2 semanas de mudança de hábito já traz resultados visíveis. Melhora no sono, menos tensão, menos desconforto urinário, mais energia durante o dia, porque o corpo quer funcionar. Ele foi feito para isso. Só precisa das condições certas. Se esse vídeo te fez pensar, se alguma coisa aqui tocou em você, se inscreve no canal, porque aqui eu falo do que quase ninguém tem coragem de explicar com clareza. E a cada semana eu trago um conteúdo novo para te ajudar a viver melhor, com dignidade, sem vergonha. No próximo vídeo eu vou falar sobre o bem-estar feminino depois dos 60, porque esse cuidado não é só para homens, é para todo mundo que ainda quer viver com plenitude. Obrigada por ter chegado até aqui. O seu corpo não desistiu de você. Não desista dele.